Eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu fico muito feliz de poder estar testemunhando algo que o Senhor falou no meu coração. Eu fico feliz de poder estar adorando ao Senhor com a igreja. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa família. Deus tem sido bondoso para comigo e para com minha família através dessa igreja, através dos irmãos. Então eu quero deixar essa palavra de honra aos irmãos, que tem sido bom estar com vocês aqui. E orar mais uma vez, sentados mesmo. Oremos. Senhor Deus, eu quero te exaltar mais ainda, Senhor, por tudo que o Senhor já fez essa noite, ó Deus. Quero te louvar e te agradecer porque o Senhor já tem feito a sua obra desde que pisamos, ó Senhor, aqui dentro essa noite. Obrigado por aceitar nosso louvor. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso. E agora, usa a minha vida para que possamos receber um pouco mais da sua porção, ó Deus, do seu ensinamento, ó Pai. Que o Senhor Jesus esteja em destaque aqui agora, em nome de Jesus. Todo orgulho, todo eu, possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que a igreja, sentado mesmo, abrisse a sua Bíblia. Em Mateus. Obrigado, irmão. Eu vou tomar. Porque toda vez o pessoal traz aqui e ninguém bebe, eu fico com dó do irmão, entendeu? Muito bom. Obrigado, Deus abençoe. O pessoal sempre traz, né? Aqui, né? Abra sua Bíblia, meu irmão. Em Mateus 26. Nós vamos ler do 36 ao 46. Eu tenho que pôr aqui a lanterna, porque eu já estou ficando experiente. Né? Então, Mateus 26, do 36 ao 46. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Ah, todo mundo achou. Então tá bom. Acompanhem comigo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois irmãos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O mundo já tinha sido criado, o homem já tinha pecado, através de Adão e Eva. Deus já tinha feito vários pactos, vários momentos de reconciliação com o povo. Já tinha passado a vida de Noé, lembra que ele fez a arca?
já tinha passado a vida de José do Egito, já tinha passado Abraão, já tinha passado Moisés. Moisés já tinha libertado o povo do Egito. Já tinham vindo todos os juízes, todos os profetas. Deus já tinha sentido a renúncia do povo, a ingratidão do povo durante todo esse período, até que veio Jesus. Quando o homem já estava rompido completamente com Deus, por conta do pecado, veio Jesus. E aí Jesus nasceu numa manjedoura, como todos nós conhecemos, foi louvado pelos 3 reis magos. Aí ele cresceu, e ele estava com 30 anos, e ele foi batizado por João Batista, e aí ele começou o seu ministério. Escolheu 12 homens. 12, tá? Aqui faltou dedo aqui. 12 homens. E começou a caminhar com eles. Ensinar, viver, compartilhar, ensinar. E começou também, às vezes, repreender. Começou a fazer milagres. Multiplicou pães, peixes, curou enfermos, aleijados, cegos. Jesus começou a fazer grandes coisas, começou a ser seguido por grande multidão. Teve que fugir alguns momentos também para não ser apedrejado. Jesus era visto e era esperado pelo povo como um grande libertador de político, como um grande político, um cara que ia libertá-los. E começou a ser admirado, a ser seguido. Até que passaram-se 3 anos. E aqui, nesse momento do texto, eles já tinham ceiado juntos. Jesus já tinha acabado de avisá-los que estava próximo o momento. Que momento? Que momento era esse? Era um momento muito especial. Porque era o momento da segunda chance, da reconciliação. Era um momento onde o homem ia passar de perdido a salvo. Era o momento da crucificação. Era um momento onde alguém iria pagar os pecados. A dor de Jesus ali, naquele momento de oração, era porque ele era Deus e conhecia Deus. E sabia o tamanho que era o pecado. Esses dias nós estávamos falando lá no encontro de jovens, e agora eu quero um parênteses aqui. Você adolescente, você pai de adolescente, você jovem, você pai de jovem, todas as sextas-feiras nós temos nos reunido aqui. A líder de vocês tem ensinado, nós temos estado juntos, compartilhado. Então, adolescente e jovem, venha. É bênção, é necessário. Tá bom? Pais, tragam. Tragam seus filhos. É importante. Tá bem? Voltando, Jesus tinha separado esse tempo final, ou pré-final, para fazer uma coisa muito importante. E deveria ser muito comum na nossa vida, né? Ou deve ser, é orar. Jesus sabia do tamanho do problema. Jesus sabia o tamanho do problema. Às vezes a gente nos pergunta, e quando a gente é bem jovem, a Júlia faz umas perguntas assim, né? Que são impossíveis de se responder, né? Por quê, né? Por que Jesus? Por que passar por isso? Por que Deus teve que se transformar em homem e passar por esse processo de tão sofrido? Por que ele teve que ser tão radical? Porque o pecado, ele exige atitudes radicais. Essa é a questão. A coisa é tão terrível, o pecado ele é tão destruidor, e ele tem caminhado com a humanidade, destruindo, que se não tivesse uma atitude radical, uma atitude extrema, nós não teríamos chance. Essa semana nós vivemos, aqui nos Estados Unidos, algo terrível. Um jovem, como muitos jovens aqui, entrou numa escola e atirou e matou 17 jovens, 17 pessoas.
Aí ontem nós estávamos comentando no encontro de jovens. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva? Meu irmão, a ausência de Deus, a ausência do amor de Deus, ela não passa impune. Esse menino era um menino que foi adotado. Não sei se alguns irmãos viram a biografia dele. Foi adotado. Desde garoto ele teve problemas. Há 10 anos o pai dele morreu do coração. E em novembro a mãe dele, adotiva, morreu de pneumonia. E de novembro agora, nós estamos quanto tempo? 4 meses? 5. Tudo isso aconteceu. A ausência total da percepção, a indiferença ao amor do cotidiano faz com que essas coisas aconteçam. E aí a gente começa a imaginar, e aí começa a ler, e aí as pessoas começam a falar, não, ele era estranho, ele era quieto, ele, no caso, pelo que eu li, ele não sofria bullying, ele era o rapaz que às vezes fazia o bullying. Né? E as pessoas começam a comentar isso. Eu até comentei uma coisa ontem e me veio à mente. Há alguns anos, a gente estava de férias, eu, Andréia, Júlia e Juninho. Nós estávamos na praia. E à noite começou a tocar meu celular, na época era Nextel, fazia pip, pip, fazia um barulhinho, né? Começou a tocar meu celular, um amigo meu falou assim, ô Lima, eu sou Lima, né? Tem uma notícia ruim para te dar. O que aconteceu? O Andrade aprontou uma. Andrade era um parceiro que eu tinha de viatura, um garoto novo, jovem, fortinho, alegre, brincalhão, sempre estava no ambiente, ele era o cara, sempre dominava. Ele falava que ele gostava muito do MC Donalds, né, que é o McDonald's. E aí ele era valentão também, e jovem, bem mais novo que eu. E eu trabalhava com ele há algum tempo. E aí ele falou, o Andrade aprontou uma. Eu falei, poxa, já sei, bebeu e bateu, quebrou um bar, essas coisas que me veio à mente. Falei, o que ele aprontou? Pelo telefone, ele deu um tiro na cabeça. Falei, ontem eu falei com ele. Ontem ele me ligou, perguntou se eu tinha algum contato, não sei, para arrumar o freio do carro dele. E hoje ele fez isso. E aí, eu começo a pensar e começo a lembrar e ver algumas atitudes que, de fato, iriam culminar nisso. Isso vai me acompanhar para sempre. Isso é por quê? Porque eu fui indiferente a alguns sintomas que levaram ele a fazer isso. E o tema da minha mensagem hoje é a indiferença. E aí eu fui procurar no dicionário. Eu sempre gosto de procurar algumas palavras no dicionário. Porque, por incrível que pareça, elas são legais. Sempre bate mais ou menos o que é para dar. Às vezes, né? Vamos lá, no dicionário em português, tá bom, americanos? Português. Indiferença, estado de tranquilidade daquele que não se envolve com situações. É isso aí. A primeira está lá. Estado de tranquilidade daquele que não se envolve com situações. E o segundo está, falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém. Indiferença. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso e desdém. 3 homens escolhidos por Jesus para esse último momento. Pedrão, Tiago e João. Eles eram sócios no antigo trabalho deles. Eles eram pescadores, eles tinham uma companhia de pesca. Não eram simplesmente os pescadores. Pedrão, Pedrão, estava aqui agora. Ele era o valentão, ele era um líder, ele era um cara que encarava mesmo. Vacilou, ele não tinha medo não, entrava, era o primeiro a entrar. Vamos lá, certo? Caminhava sempre com Jesus, tomava muita bordoada de Jesus, muito. Vira e mexe, por quê? Fala muito, né? Eu sou um pouco assim, às vezes falo o que não devo, né? Tenho aprendido um pouco. Esses dias eu estava numa célula de irmãos. Aí começando depois, acabou, né? Começamos a conversar, bater papo.
Aí comecei a falar da academia. Eu tô falando academia agora. Eu tô ficando forte. Aí eu falei, começando assim, falei, sabe qual é a pior coisa na academia? É que eu sofro, me mato para erguer um pezinho de nada. Aí vem uma moça bonita, certo? E cata 3 vezes o peso que eu pego. Ela falou, moça bonita? Eu falei, falei demais, entendeu? Podia falar qualquer coisa, menos isso, né? Entendeu? E Pedro era assim, ele não tinha dó, ele falava e tomava pancada. Esse era Pedro, escolhido por Jesus para estar ali no último momento. Depois era Tiago, que era irmão de João, e era também meio parente próximo de Jesus. Tiago, ele também tinha alguns impulsos. Teve momentos que eles foram para ser recebidos numa casa e a pessoa não quis o receber. E ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos orar para cair fogo do céu e queimar essa turma. Ele disse: não, menos. Não é bem por aí. Tiago. E também João, para muitos reconhecidos como o apóstolo do amor, né? Teve o privilégio, pós isso, tá? De, além de escrever o Evangelho de João, ainda teve mais três livros e ainda escreveu o Apocalipse. João, o cara. Fiquem vocês aí, vocês 9, e eu vou levar esses 3 aqui, porque os caras são fera. E a coisa aqui está difícil e vamos lá. Eu já estou triste. A palavra do Senhor fala, ele já estava sentindo o peso da crucificação, as consequências. Vem comigo. E aí, fiquem aí, que eu vou ali orar. A palavra, ela diz que foi a distância de uma pedra, né? Então não é muito longe. Fica aqui, que eu vou orar ali. E Jesus, com certeza, eu não tenho dúvida, tá? Ele era meio penteca. Ele não era de orar baixinho, não. Entendeu? Não tenho certeza, tenho certeza. E aí ele estava ali, orando, e o texto falou 3 vezes. Primeira vez ele está lá, voltou, os 3 dormindo. Foi lá de novo, voltou, dormindo. E depois a última vez foi lá e voltou e eles dormindo. Esse texto a gente podia trabalhar, e já foi trabalhado pelo pastor Sandro, com certeza, pelo pastor Maior, por todos os outros, de várias maneiras. De várias. Mas o que eu quero hoje é que os irmãos entendam que é triste ver crentes indiferentes a Cristo. E principalmente a ação que Cristo fez estava por fazer. Eram 3 caras que iam na igreja toda hora. Porque caminhar com Jesus é ter culto todo dia, né? Entendeu? Todo dia. Né? Todo dia. E a palavra aqui, ele fala que ele, se você for para o capítulo anterior, ou melhor, no mesmo capítulo, ele vai ter falado que eles adoravam junto. Tinham acabado de adorar e eles foram para esse momento. Então, veja, era caminhar com Jesus. É óbvio que eu fico preocupado, né, quando eu fico imaginando aquela cena, porque imagina a gente conversando com Jesus, né? Ele sabe o que eu estou pensando, né? E aí, como você está? Que nem acontece aqui na frente. E aí, meu irmão, como você está? Tudo bem. Tô muito bem. Deus tem me abençoado muito, né? Só que Jesus sabe. Falando com o Cebola, Eduardo falando que está sendo abençoado. Estavam vivendo uma vida daquelas, né? Então era difícil. Mas era. A indiferença dos 3, diante daquele momento, foi o que me marcou e o que eu queria falar. Ontem nós falamos um pouco isso. Aquele jovem que cometeu aquele crime bárbaro essa semana, a maioria das pessoas que caminhavam com ele foram indiferentes a ele. Diferentes a tudo que ele fez. O Andrade, meu antigo parceiro de viatura, eu fui indiferente a algumas atitudes. Como você tem sido? Como tem sido o seu dia a dia? Fora aqui, amanhã, domingo, primeiro dia da semana, depois no trabalho, na escola, no seu cotidiano, na sua vida secular. Como tem sido a sua sensibilidade com as pessoas ao seu redor? Com certeza você convive com todo tipo de pessoa. Não tenho dúvida disso. Mas a principal coisa que me deixa preocupado também aqui é a indiferença deles diante de Jesus. Eles acostumaram com aquilo. Eles acostumaram com Jesus. Já parou para pensar?
Eles acostumaram a ver Jesus fazendo milagre. Eles acostumaram até vendo Jesus ressuscitar pessoas. Para eles Eu lembro a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, a passeio. Uau, né? Tudo diferente, tudo funcionava. E a gente foi na Disney e aquilo lá marcou. Aí eu voltei para o Brasil e eu falei, pronto, já posso ir para o céu, né? Já tenho uma família legal, já tenho um trabalho que eu gosto, uma igreja legal, já sou salvo e já fui para Disney, entendeu? Então já, né? E aí, uau! Aí depois nós viemos de novo, já cansou mais, né? Já não é tão uau assim. E aí quando a gente foi pela 5ª vez no Magic Kingdom, que a Andréia gosta tanto, né, Juninho? Aquilo já não era tanto uau, né? Aquilo já era, né? Acostumamos. Infelizmente, nós temos a capacidade de nos acostumarmos ou sermos indiferentes com o caminhar com Cristo. Nós temos a capacidade, nós, eu, você, esses 3 discípulos, de simplesmente tratar como arroz e feijão. Como aqui não, né? Porque aqui a gente come menos arroz e feijão, então quando se come é um momento especial, né? Mas o Brasil, arroz e feijão é arroz e feijão. E Jesus é tratado assim. E aquele momento, que era a única chance deles, foi tratada com indiferença. Os caras dormiram. E não pensem, não vamos espiritualizar, não. Eles podiam falar, se não fosse para Jesus, falar para Jesus, nós estamos descansando no Senhor, né? Não é assim que a gente faz? Estamos descansando no Senhor, né? Eu tenho um problema. O Senhor tem tratado isso. Eu sou esponja. Então, o cotidiano me abala. Né? Então, e aí eu fico, ontem eu vi um termo de uma irmã, da Jane, muito legal. Ela falou que ela repete que vai dar tudo certo para ela mesma ouvir, para se convencer, né, para o seu espírito. E eu faço um pouco assim também. Então eu falo, não, vai dar tudo certo, entendeu? E vai dar tudo certo, e eu me convenço disso aí, e a ação do Espírito Santo vai me convencendo, mas eu já fui bem pior. E hoje foi um dia que algumas coisinhas bem bobas aconteceram, e aí quando eu vi, eu estava meio abalado, eu falei, para com isso. Eu sou, muitas vezes, não sou indiferente ao meu cotidiano, aos meus probleminhas, e sou indiferente à ação e à presença de Cristo. Mas aí eu quero falar 2 coisas muito importantes essa noite. A primeira, para você que já conhece a Cristo, para você que um dia falou, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, entra na minha vida, toma conta do meu coração. Eu aceito o seu sacrifício na cruz e eu reconheço que o único caminho para eu me reconciliar com Deus é Jesus Cristo. Para você que já fez isso, eu quero dizer que existe um vírus muito perigoso, que é esse vírus da indiferença. Porque você toma posse disso. Você é salvo em Cristo Jesus. Mas os seus próximos, ou o seu próximo, não te incomoda. Às vezes eu me pergunto se a gente de fato acredita nessa história de Deus, nessa história de inferno. Por quê? Porque se a gente é indiferente a Deus e é indiferente à perdição sem Deus, se isso não nos incomoda, se esses bancos vazios para nós pouco faz diferença, é porque nós estamos contaminados com o vírus de Pedro, João e Tiago. O vírus da indiferença. E nós adormecemos, mesmo caminhando com Jesus. Se para nós pouco importa se o meu filho, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, o meu colega de trabalho não conhece a Cristo, se isso não me incomoda a ponto de eu me prostrar, ajoelhar, chorar, orar, porque eu não sei como falar, ou eu já falei e ele não quer ouvir, se isso não me incomoda, é porque você e eu estamos contaminados com esse vírus da indiferença. E aí é algo terrível. Porque ele é tão terrível que ele é contagioso. E ele vai contaminando você e vai contaminando o seu próximo, seu marido, sua esposa, o seu
Irmão, seu amigo crente, que já conhece Jesus, e aí é indiferente. Aí eu venho para cá, separo esse dia, um sábado à noite, separo para adorar o Senhor, afinal, ele merece toda a adoração. E eu separo essas 2 horas e meia, e cumpro a minha missão. Adorei ao Senhor, ouvi algumas coisas que ele tinha para me ensinar, recarreguei minha bateria, e amanhã vamos enfrentar a semana trabalhando, e sábado que vem estamos aqui de novo. E o tempo passa, e as pessoas vão se indo, e você dormindo. E aquele momento de salvação é só seu, e pouco importa se o seu amigo, o seu colega, o seu parente está indo para o inferno. Isso não te incomoda, não me incomoda mais. E aí eu tenho outro lado da história. Você que ainda não conhece a Cristo, você que ainda ouviu falar desse Cristo, ouviu falar de tudo que ele faz, ouviu falar que de fato ele fez alguns milagres, ouviu falar desse tal pecado, desse tal céu, desse tal inferno, ouviu falar de tudo isso, ouve falar, mas ainda nunca falou, eu sou pecador e preciso de ti, Jesus. Você também está contaminado pela indiferença. Que você ouve e não toma uma decisão. Sabe por quê? Porque no fundo, para você isso é balela. E aí, Jesus tem esse sentimento de chorar sangue por você que ainda não o aceitou como Cristo e por você que está contaminado dormindo. E aí ele fala, Senhor, esse é o momento. Senhor, está doendo. Talvez dá um pouquinho mais de tempo. Talvez me dá mais uma chance. Acho que ainda dá. Ele vai me ouvir. Às vezes eu vejo o pastor Sandro aqui pregando, e aí às vezes a gente fala, a coisa começa a ficar longa, né, pastor? E aí, não sabe. Aí eu tenho uma sensibilidade, e eu tenho do desespero do pastor Sandro em fazer com que a gente mude, que a gente acorde. E aí ele, se precisar ficar a noite toda falando disso, ele vai ficar. Entende? É o desespero de ver a sua ovelha, a pessoa que você ama, indiferente à palavra do Senhor. Isso é muito triste. Isso é muito preocupante. Isso é terrível. Jesus, Emmanuel, príncipe da paz, ungido, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, verbo, cordeiro de Deus, Cristo, rabino, doutor da vida, alfa e ômega, leão de Judá, cordeiro, palavra de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, brilhante luz da minha vida, meu Deus, meu Salvador. Como posso eu ficar indiferente a ele? Como posso ficar indiferente e querer isso só para mim? Segunda Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem vão e vivam mais para si. Não vivam mais para si, perdão. Aquele que por eles morreu, ressuscitou. Ele morreu por todos, para todos. Esse amor, essa morte de cruz, tem que nos constranger. Tem que me constranger. Aleluia, sou salvo em Cristo. Isso me dá um imprint, isso me dá uma força para trazer outros a serem salvos também. Não posso eu viver uma vida de relacionamento pacato, dormente, frio. Não frio na expressão, não frio no estar aqui. Às vezes a gente pode ficar o tempo todo aqui, mas frio em ver a humanidade perdida e não nos incomoda, porque se Cristo habita em mim, Cristo se incomodou com a humanidade perdida. Se ele habita em mim, eu me incomodo.
Entende? Eu me constranjo. Se eu não me constranjo, algo está errado. Se é indiferente o que está acontecendo na humanidade, o Brasilzão lá destruído pela violência, pela falta de caráter, pela corrupção. Os Estados Unidos muito destruído também pela indiferença, pelo capitalismo, pelos princípios que estão deixando de lado. Isso não me incomoda. As igrejas todas vazias. Eu estava lendo uma reportagem de igrejas fechando, sendo vendidas. Você pega na Europa, países que são berços do evangelho, Inglaterra. A Inglaterra trouxe o evangelho para os Estados Unidos. Tem igreja lá que virou clube de dança. Fechando. E o povo de Deus indiferente. Indiferente a Cristo. E você ouvindo de Cristo todos os dias. E não deixando e fingindo de surdo. Ou não deixando o Espírito Santo entrar na sua vida. É triste. É cruel. É perigoso. A grande questão é que até esse momento, os discípulos, até esse momento, eles no fundo, eles achavam também como o povo. E Jesus era poderoso, porque eles viram prodígios. Pedro foi o primeiro. Havia algum milagre e ele ajoelhou: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele já li. Mas no fundo, quando eles viram Jesus na cruz, após isso, eles também deviam falar mais ou menos assim: calma que ele já vai descer de lá. Calma, eu conheço. Eu andei com ele 3 anos. Fica tranquilo, ele já vai descer de lá. E os exércitos de anjos vão vir, legiões de anjos virão, e a gente vai mudar todo o cenário. Calma, peraí. Aí passou um tempo. Peraí, calma. Ó, tá vendo esse trovão? É agora. E nada aconteceu. Sabe o que eles fizeram? Dispersaram. Sabe o que a gente faz? Calma, ele vai resolver nosso problema. Porque a gente, lógico, né? Jesus tem que resolver nosso problema. Afinal, para isso eu fui salvo. Né? Afinal, para isso ele entrou na minha vida, para resolver meus problemas. Calma que ele já vai. Aí o problema não vai. Calma. Jesus, eu vou ser duro agora. Porque ele foi comigo. Ele não está preocupado, de fato, com esses pequenos problemas nossos. Ele tem preocupações maiores. E são pessoas indo para o inferno. Porque eu não falo dele para elas. Entende? Porque eu estou amargurado, porque eu estou um pouco sem dinheiro. Eu estou amargurado porque eu queria isso, eu queria aquilo, eu estou amargurado. E aí o Jesus é o meu agiota, é o meu médico, é o meu psicólogo, e é meu. E eu sou o Deus do meu Deus. E aí eu durmo. E não vejo tudo o que está acontecendo ao meu redor. Você entende isso? Aí é peso eu trazer o meu filho, o jovem ou adolescente, na sexta-feira. É peso, né? Eu trabalhei o dia inteiro, a semana toda. O único dia que eu tenho para ficar em casa. É peso, né? Eu, sei lá, abri minha casa para uma célula, para poder convidar meu vizinho. Mas aí é difícil mesmo. Aí é difícil eu me envolver no ministério, porque, afinal, né? Eu faço tanta coisa. Aí é difícil, né? Sabe por quê? Porque eu estou dormindo. E de fato, eu ainda não entendi a radicalidade do pecado. Como Pedro, João e Tiago não haviam entendido. E aí o resultado é que eles não se constrangem com o amor de Cristo na cruz. Mas Jesus, pela sua bondade e misericórdia, separa também esse tempo para nos alertar disso. E aí, também, recentemente, um jovem perguntou: mas toda vez que eu pecar, ele vai me perdoar? Sim.
Na verdade, Ele quer mudar a sua vida. Na verdade, Ele quer que você entenda que o desafio, quando Ele entrou na sua vida, é você ser transformado por completo. E Ele te dá essa oportunidade. De novo. E de novo. E de novo. Por isso que Ele foi tão radical. Por isso que Ele foi tão impactante. Por isso que o maior dos maiores se tornou um simples homem, pequeno e mortal, para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. E se Cristo habita em mim, e se eu sou hoje uma cópia de Jesus, eu tenho que dar essa segunda chance a outras pessoas. Por isso que você vê pessoas se dispondo a ir lá para o Brasil, se dispondo a ir para a África. Eu fui para a África, 2013, passei um tempo lá. Um país muito difícil, fui para Moçambique, norte de Moçambique. Talvez um dos lugares mais pobres, mais difíceis de se viver. E eu tive uma experiência muito legal, porque a gente foi num projeto missionário e a gente tinha todos os dias a oportunidade de estar saindo a campo para falar de Jesus e falar da salvação. E eu confesso para os irmãos que é muito legal, porque é muito fácil lá você ver as pessoas aceitando o plano da salvação, aceitando a Cristo. É muito simples. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a morte para eles é presente. A morte para eles é muito palpável. Você pergunta para um menino, se você tiver coragem, você perguntar para um garoto dessa idade, desse tamanho assim, perguntar para ele, viu, o que você vai ser quando crescer? Ele vai olhar para você e não vai entender a pergunta. Sabe por quê? Porque ele não se imagina grande, não se imagina adulto. Que todo dia alguém na vila onde ele mora morre de malária ou de AIDS. A gente foi numa segunda-feira, numa vila muito distante. Quando a gente foi na quinta-feira, garotos que estavam com a gente, brincaram com a gente, não estavam lá. Onde está o fulaninho? Morreu. Então, quando você apresenta para ele uma esperança, ele agarra. Entende? Já nós não temos essa noção. Infelizmente. A gente não tem, a morte para nós é muito distante. A morte para nós é algo que não vamos nem pensar nisso. Eu brinquei com a Ana hoje, né? Ela falou, nossa, tá bonito, terno, né? Olha lá. Eu falei, então, ela falou uma vez, né? Depois falou de novo. Então, esquenta a cabeça. Quando eu morrer, eu quero estar com esse terno sem gravata. E eu falo para ela, não me enterra deitado, porque eu tenho refluxo. Então, isso vai me fazer mal. A morte para nós é tratada dessa forma que eu tratei. Entende? É brincadeira, é distante. Sei lá se existe. E aí é o problema. Já nesses lugares, ela é real. Na guerra, na favela. É só Jesus, meu irmão. Mas Jesus não vai mais descer ou nascer numa manjedoura, certo? Para falar, para fazer milagres nessas comunidades. Ele não vai mais fazer isso. Ele já fez. Ele já está aqui. E é através da minha vida e da sua vida que ele vai se manifestar, entende? Basta você se permitir ser usado, basta você ficar acordado, basta você acreditar que de fato Jesus existe, e de fato ele morreu na cruz, e de fato nós somos salvos nele. E aí você não dorme. E aí você fica acordado mesmo, porque é desesperador ver uma pessoa que eu amo indo para o inferno. Minha mãe, lá no Brasil, tenho duas mães. Uma mãe vó e minha mãe mãe. A minha avó que me criou. Então eu chamo ela de mãe, minha mãe nega. É verdade, mãe nega, que meu avô chamava ela de nega. Uma vez eu perguntei para ela, mãe, por que o pai chama a senhora de nega? A senhora é branquinha. Ele falou assim, é porque nega é amor. Então ele está me chamando de amor. E minha avó, mãe nega, poucas eu vim para cá, ela caiu algumas vezes e eu lembro no último dia que eu fui lá. Minha avó e minha mãe moram juntas. Ela caiu e ela ficou desenganada. Está numa cama. E eu fui lá me despedir dela. E eu sou dos filhos, nós somos 5.
que não consegue ficar perto dela. Porque a minha mãe era muito crente e muito chefona, né? A Andréia é italianona. E ela, pra você ter uma ideia, na hora do almoço domingo, pastor, ela escolhia as pessoas que iam sentar, era muita gente, ó. Fulano, muitos homens, né? A Andréia falou que ela gostava de proteger os homens. Vai sentar você na mesa. Entendeu? É assim. A gente estava num velório uma vez, da última cunhada dela. E a gente estava lá no velório, ela velhinha já, 70 e poucos anos. E eu sentado assim do lado dela, estava ali o caixão, e ela sentada assim, quando deu umas 10 da noite. Não tinha muita gente, ela é bem idosa, devia ter umas 20 pessoas no velório ali. Deu umas 10 da noite, todo mundo ali, já indiferente ao que estava acontecendo, né? Que é o que começa a acontecer no velório depois de um tempo. Aí ela pegou, levantou e falou, viu, Du, me leva embora. Fulano, Beltrano, Ciclano passam uma noite aqui, tá? Os demais todos para casa e amanhã, 6 da manhã, todos aqui para a gente fazer o enterro. Aí tu falou, mãe? É isso mesmo. Beleza. Todo mundo, ai, se que não obedecesse. Fomos todo mundo embora. No outro dia de manhã, chegamos lá 6, todo mundo, os sobrinhos dela, tal, os filhos, né? E beleza, aí fecharam o caixão, vamos enterrar. Tem um cemitério, está subindo a ladeira, né? É uma ladeira. E lá é um carrinho que empurra, né? E aqueles cemitérios brasileiros, cheio de cruz, cheio de coisa, né? E aí estava subindo, e ela estava lá atrás, que ela andando devagarinho. Eu estava mais perto do caixão, uns sobrinhos. Aí os coveiros que estão empurrando perguntaram, viu, vocês vão abrir o caixão para a última despedida? Aí falou, tem que perguntar para a tia. E ela ouviu. Ela de lá, ela gritou, vai abrir nada não. Viveu 80 anos, quem queria ver, viva, viu. Quem não viu, pode ir direto enterrar. Essa era a minha mãe, desse jeito. Né, Dana? É assim. E eu não consegui ver mais ela naquele estado. Porque a minha mãe me dói muito isso. E eu sofro muito ainda com isso. Porque ela está lá ainda. E aí ela não fala com ninguém, ela se alimenta por uma sonda, enfermeiras, e é muito cruel, porque eu lembro muitas e muitas vezes que ela falou, eu só não quero depender de ninguém na velhice. O Senhor tem um propósito. Hoje ele já tem mostrado qual é esse propósito. Pouco antes de tudo isso acontecer, os filhos estavam sem se falar, a maioria. Não suportavam um ou outro. E hoje todos têm uma escala para cuidar dela. É doloroso, mas o Senhor, Deus, é soberano. E minha mãe, que minha mãe biológica, ela não me criou. Não tive nenhum problema com ela. Mas ela não me criou porque eu sou filhinho da vovó. Ela casou de novo e eu acabei ficando com a avó. E a Andréia fala que ela é o neidão, né? Que ela é bravona também, né? Mas ela é. E esses dias, há um tempo atrás, eu recebi uma notícia do meu irmão, dizendo que ela está com uma doença muito grave. E se ela não operar, ela vai se degenerar, é degenerativa a doença e ela vai ficar até ela morrer. E se ela operar, ela tem grandes chances de não sobreviver. O dilema. E meus tios foram criados na igreja. Mas eles não, minha mãe, inclusive, nunca tiveram uma experiência profunda com Cristo. E aí eu me pus a orar e tenho me posto a orar pela minha mãe, pedindo a cura dela. Mas não a cura da saúde dela, mas a cura espiritual. Eu quero minha mãe salva em Jesus Cristo. Não me incomoda a doença dela. O que me incomoda é vê-la longe de Cristo. Entende? Me dói. E aí eu consigo chorar. Eu consigo me comover. E eu acordo e ver uma pessoa que eu amo que ainda não conhece a Cristo. E aí eu consigo, nas minhas orações, lembrar. Eu sou muito ruim de nome, a Andréa fala. E eu consigo lembrar do nome de todos. Os meus amigos. Os meus parentes. Por quê? Porque eu tenho conseguido, pela graça, pela glória, pela honra de Jesus, a me livrar dessa dormência espiritual, dessa indiferença, em ver pessoas caminhando para o inferno, porque não aceitaram a Cristo, não abriram seu coração, não tiveram nem sequer o pecado confrontado. Por minha culpa, por culpa de quem conhece a Cristo
e não tem a disposição em falar desse Cristo. Meus irmãos, se o mundo é demanda e procura. Se o mundo está tão perdido, cheio de gente fazendo cada barbárie, lotado de jovens na droga, na prostituição, e os bancos aqui estão vazios, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Entende? A demanda é maior que a oferta, esse é o problema. A gente oferta pouco, a gente fala pouco, a gente vive pouco Cristo, e aí as pessoas não se contagiam. Entende? Não se preocupe. Natália, ontem você trouxe uma amiguinha da escola, aqui, no encontro. A família indiana. O pastor já falou isso aqui. Falar de Deus para o indiano é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Ele tem um monte, um a mais, um a menos, pouco importa, né? E aí eu perguntei hoje, Natália, o que ela achou? Para ela, né? Mais um Deus, né? Falou assim, né? Eu falei, não se preocupe. Não falei? Porque agora em diante, a tarefa não é sua, mas minha. O Espírito Santo que é o convencedor. É ele que vai convencer, entende? Se a gente entender isso, a gente para de ter vergonha, a gente para de ficar dormindo. Irmãos, o que eu quero? Que o Senhor, o amor de Cristo, que a radicalidade que Ele fez lá na cruz, me constranja, a ponto de, se eu tiver que ficar sem dormir por alguém que ainda não conhece a Cristo, que eu fique. Eu quero te convidar, para que você peça agora. Fique de pé. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Senhor, me acorda. Me acorda, Jesus. Tem que ter uma ação, meu irmão. Tem que ter uma palavra. Tem que ter um relacionamento, um trato com Cristo agora, entende? Tem que ter. Você tem que falar. Senhor Jesus, não quero viver essa indiferença mais. Você tem que falar para Ele. Fale, meu irmão. Fale, reconheça que você, muitas vezes, tem dormido diante de um grande problema e de um grande milagre, que é a cruz. Peça ao Senhor, Senhor, me acorda. Reconheça. É isso que Ele quer, na verdade. Ele quer que você reconheça, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei fazer. Eu não sei nem falar do Senhor para as pessoas. Eu sei do Senhor para mim, mas eu não sei fazer. Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele que você não quer mais ser indiferente. Fala com Ele que você quer ser um contaminador de Cristo. Que você quer espalhar esse vírus do amor cristão no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Fala para Ele. Você que caminha, você que já teve um encontro com Cristo, fala, Senhor, às vezes eu tenho aí 10, 15, 20 anos caminhando com o Senhor e ninguém ouviu da minha boca que o Senhor é o meu Salvador. Misericórdia. Peça perdão a Ele, que isso é pecado, meu irmão. Viver uma vida indiferente, viver uma vida onde Cristo é um ser qualquer, é pecado. Não dá. Não pode. Porque o inferno é real. Assim como o céu é real, o pecado é real. Espírito Santo, nos constrange, nos contagie. Aqui a gente tem a disposição permanente em falar de Ti, que a gente possa ver essa igreja repleta de pessoas adorando ao Senhor, porque foram salvas através do nosso testemunho. Eu quero isso, diz isso ao Senhor. Eu quero, Senhor, tomar posse disso. Eu quero ser, Senhor, um Jesus da onde eu trabalho. Eu quero que o Senhor saia dos meus poros. Eu quero que seja natural as pessoas verem Jesus em minha vida. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero pessoas chorando na sua presença porque eu testemunhei. Não para a minha honra, Jesus, não para a minha glória, mas para a tua glória, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Foi para isso que Ele te salvou.
Beleza, você tem problemas, Ele também vai te ajudar, mas isso não é o principal. O principal problema de Cristo, o principal problema que Ele veio resolver foi pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Esse sim é um problema sério. E aí, por isso que Ele foi radical, e Ele te salvou, meu irmão, para que você seja usado, para que essas pessoas conheçam a Ele. Chega de dormir, chega de vir na igreja simplesmente por vir. Eu me incomodo de vir sozinho. Eu me incomodo com o meu vizinho de cima, do lado, de baixo, ainda não conhecem a Cristo. E eu vou orar por eles. Espírito Santo nos incomoda, ó Pai. Incomoda essa igreja, ó Senhor. Aviva essa igreja verdadeiramente, ó Pai. Que paramos de ser egoístas, ó Senhor. De ter um Cristo pessoal. De ter um Cristo personalizado. Não, o Cristo é para a humanidade. E através da nossa vida, Senhor, usa-nos, ó Pai. Usa-nos, ó Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Usa-me da forma que o Senhor quiser, ó Pai. Mesmo eu sendo imperfeito, usa-me, ó Pai.